Página 29, exercício 7, diz o seguinte: a trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com o eixo de simetria vertical, como mostra a figura abaixo. O ponto P sobre o terreno, pé da perpendicular traçada, a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200 metros acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante do lançamento, é de 10 metros. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Bom, pessoal, é o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é completar essa parábola, tá? Percebam que de rosa eu completei essa parábola aí, tá? Que vai ser peça fundamental para a gente no decorrer do exercício aí, tá? Temos aqui, ó, o eixo de simetria. Então já tracei o eixo de simetria aqui, que o movimento é parabólico, né? O projétil saiu lá do penhasco, fez um movimento parabólico, né? Então temos um eixo de simetria ali. Então lá no alto ali, a altura máxima ali é o y do vértice, é o vértice da parábola, tá bom? Eu vou colocar o eixo y exatamente de onde partiu esse projétil, lá do penhasco, tá bom? E o eixo x aqui no solo, como referência. Então, sempre quando tiver um exercício contextualizado dessa forma, atribua os dois eixos, o eixo x e o eixo y, tá? E o ponto de encontro entre eles é o zero, é a origem ali, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Existe esse P, esse ponto P citado ali, que é um ponto P que é a base de uma perpendicular, ó, tá? Esse ponto P, ele vai acompanhando o projétil lá do início, tá? Então, esse ponto P, então quando o projétil estava aqui, o ponto P estava aqui embaixo, ó. Quando o projétil estava aqui, o ponto P estava aqui embaixo. Então, esse ponto P é a base de uma perpendicular aí, ó. Certinho? Então, vamos lá. Então, essa distância aqui, ó, vale 30 metros, ó. Tá? É a distância que esse ponto P percorre lá da origem, tá bom? Até onde o projétil cai, tá bom? 30 metros, é isso que o exercício está falando. Essa altura aqui de 200 metros do terreno, tá? Não é do penhasco, então lá do terreno, 200 metros. Essa distância aqui, ó, é 10 metros. Uai, professor, por que 10 metros? O exercício falou, a partir do instante de lançamento é de 10 metros. Tá? A distância percorrida por P, a partir do lançamento, então vai ter um determinado... Na hora que lançou o projétil aqui, o P estava aqui embaixo, ó, exatamente no x igual a zero. Tá bom? Então, a distância até aqui, ó, vale 10 metros. Tá? A partir do instante de lançamento é de 10 metros. Certinho? Então, essa altura máxima, ela é atingida por P exatamente aqui, ó. Então, aqui é 10 metros, tá bom? Quando o P está nessa posição, a distância ali é 10 metros, tá bom? Então, vamos lá. O exercício quer saber exatamente a altura da origem ali, de onde foi lançado o projétil, tá? Essa altura que eu chamei de H. Então, na verdade, iremos descobrir esse C, né? O nosso objetivo é descobrir o C, ó. Aqui é o valor do C. É onde a parábola corta o eixo Y. Então, se eu descobrir a fórmula matemática, eu consigo, através do C, descobrir essa altura desse lançamento aí. Certinho? Então, vamos lá. Primeiro passo. Olha a primeira raiz, ó. Por que eu completei aqui? Eu coloquei menos 10 aqui. Por que é importante você colocar esse menos 10? Se a distância da origem até onde o projétil vai cair é 30 metros, e a distância que o P percorreu até atingir a altura máxima é 10, então eu posso dizer que essa distância aqui, ó, é 20. Essa distância é 20. E como a parábola ela é simétrica, então a distância até lá o x' também é 20.
Então, 20 aqui, 20 aqui. São 10 e mais os 10, ó. Tá? Então, por isso que aqui é menos 10. Porque da primeira raiz até o x do vértice, 20 unidades. Do x do vértice até a segunda raiz, 20 unidades também. Então, como eu já tinha 10, eu completei com 10 unidades. Como está do lado esquerdo de x, né? Do lado esquerdo de y, a parte negativa de x, então por isso que é menos 10. Certinho? Então, vamos lá. Então, são informações importantes aí. Próximo passo. Então, aqui vale 30. Ah, professor, por que vale 30? Olha a distância ali, ó. Distância do zero até onde o projétil caiu é 30 metros. Então, esse x duas linhas vale 30. Então, eu tenho x' menos 10 e o x duas linhas 30. E o vértice ali, as coordenadas do vértice ali, ó, é 10 e 200. 10 por quê? Aqui, ó. A distância aqui da origem até o eixo de simetria, 10 metros. Então, aqui é o 10. Então, o x do vértice é 10 e a altura máxima, o y do vértice, é 200. Certinho? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar a forma fatorada da função do segundo grau, tá, galera? Poderia usar outra forma, só que é mais difícil de chegar nela. A forma fatorada é mais fácil. Onde o x1 e o x2 são as duas raízes. O x1 vale menos 10 e o x2 vale 30. Eu vou substituir. Certinho? E o que eu vou fazer agora? No lugar do x e do y, eu vou colocar o 10. Ó, tá? Então aqui, ó, eu substituí o x', o x1 por menos 10, x2 por 30. Substituir na fórmula. E no lugar desse x e desse y agora, eu vou pegar qualquer outro ponto. Fizemos isso em outros exercícios, tá? Então, no lugar do x eu ponho 10, no lugar do y eu ponho 200. Isso tudo para chegar nessa continha aqui, ó. Eu cheguei que o A vale menos 0,5. Feito isso, olha o que eu fiz? Eu peguei o A e substituí lá em cima na forma fatorada, com suas respectivas raízes. Ó. Então ficou dessa forma. Não ficou ainda visível para a gente o valor do C. Mas se a gente resolver, né, desenvolver esse produto, ó, se você pegar, fazer aqui a propriedade distributiva, né, fazer toda a propriedade distributiva e no final multiplicar tudo por menos 5, chegaremos na função do segundo grau do jeitinho que a gente conhece. Ó. O A vale menos 0,5, tem que ser negativo, parábola para baixo, né? E o C, olha o C aqui, ó, mais 150. Ou seja, descobrimos a altura, porque o C é onde a parábola corta o eixo Y. Então, alternativa D. Certinho, galera? Então, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.